O presente memorial por vídeo tem por finalidade demonstrar de forma sistemática, Vossa Excelência, que a Constituição Federal de 1988 consagra imunidade tributária plena do ITBI nas operações de integralização do capital social com bens imóveis, até o limite do capital social subscrito, independentemente da atividade preponderante da sociedade adquirente, restando possível a tributação apenas sobre eventual excedente que não se destine à realização do capital social, o chamado ágio, como é justamente o presente caso do nosso cliente. A breve análise vai partir do texto do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, vai passar pelo julgamento do tema 796, que é o chamado caso da Luz Frama, vai examinar o debate travado no tema 1348 e o parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e confrontar tais elementos, evidenciando de uma forma bem clara que o condicionamento baseado em atividade imobiliária preponderante ou o condicionamento em diferenças de valor arbitradas unilateralmente pelo fisco municipal não se sustentam à luz da ordem constitucional vigente. Vamos lá. O tema 796 do STF nasceu do caso da empresa Luz Frama Participações Societárias, do município de São João Batista, aqui em Santa Catarina. Na origem, a empresa impetrou um mandado de segurança contra o ato da Fazenda Municipal que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI, exigindo o imposto sobre a diferença entre o valor do capital social e o valor dos imóveis conferidos. Os sócios fixaram o capital social da Luz Frama em R$ 24 mil e o integralizaram mediante a conferência de 17 imóveis, cujos valores totalizavam aproximadamente R$ 803 mil. Apenas 24 mil foram registrados como capital social. O excedente, cerca de R$ 778 mil, foi contabilizado como reserva de capital, ágio, fora da conta de capital social subscrito. E foi exatamente sobre este excedente lançado em reserva de capital que o município de São João Batista exigiu o ITBI, e sobre o qual o STF foi chamado a se pronunciar. Nesse contexto fático, o STF fixou a seguinte tese: a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. No voto que prevaleceu, o ministro Alexandre de Moraes assentou que, primeiro, a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, ou seja, ao montante necessário à quitação das cotas ou ações subscritas. E segundo, não se admite utilizar o rótulo de reserva de capital para tentar imunizar valores claramente excedentes ao capital subscrito. Em suma, a razão de decidir o ratio decidendi do tema 796 do STF é: primeiro, a Constituição imunizou a integralização do capital social com imóveis. Segundo, a imunidade abrange integralmente o valor destinado à realização do capital subscrito. E terceiro, somente o excedente, que não se destina à integralização quando lançado em reserva de capital ágil, pode ser tributado pelo ITBI. É justamente aqui que se impõe a técnica do distinguishing, da distinção. Vejam, no caso Luz Frama, havia capital de 24 mil, 17 imóveis avaliados em cerca de 800 mil reais e excedente de aproximadamente 778 mil reais. Esse excedente lançado em reserva de capital fora da conta de capital subscrito. Nas operações de integralização típicas de holding e de reorganização patrimonial em geral, como na tese aqui exposta do nosso cliente, todo o valor dos imóveis conferidos foi destinado à integralização do capital social subscrito, sem qualquer excedente ou sem qualquer reserva de capital. Nesse caso, portanto,
não há diferença tributável fora do capital, mas apenas a própria realização do capital social. Logo, o que o STF decidiu foi a integralização até o limite do capital subscrito é imune ao ITBI. E segundo, o município pode arbitrar o ITBI apenas sobre o excedente que não se destina à realização do capital social. Se não existe excedente, sem reserva de capital, portanto, e sem ágio, a parte da tese do STF que trata da tributação do excedente não se projeta sobre o presente caso. Vejam, nesse cenário, o tema 796, corretamente compreendido, não autoriza o município à cobrança do ITBI em situações de integralização sem excedente. Pelo contrário, ele reforça que, na ausência de reserva de capital, todo o valor do bem utilizado para integralização está abrangido pela imunidade. No STF há ainda o tema 1348, com repercussão geral. Lá, a questão submetida é saber se a imunidade do ITBI na integralização do capital também se aplica às empresas cuja atividade preponderante é imobiliária. No âmbito desse tema, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, emitiu o parecer número 58.020 de 2025, sustentando em síntese que a própria PGR, que é a guardiã da ordem jurídica, afirma que a integralização do capital social com imóveis goza de imunidade plena do ITBI, mesmo quando a sociedade exerce atividade imobiliária, e que a discussão sobre a atividade preponderante é própria apenas das operações de reorganização societária, ou seja, fusão, cisão e extinção. Embora o julgamento do tema 1348 ainda esteja pendente, o parecer da PGR funciona como um vetor interpretativo muito importante e é acompanhado pelo voto favorável de 3 ministros, os 3 que já votaram, reforçando assim a conclusão de que não há base constitucional para negar a imunidade da integralização em razão da atividade da empresa. Ainda no julgamento do tema 1113 lá do STJ, a primeira sessão do STJ estabeleceu 3 teses fundamentais sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, o STJ enfatizou que não é lícito ao município simplesmente desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte para substituí-lo por valor pré-fixado em tabela de referência, planta genérica ou qualquer outro mecanismo. Tal conduta representa arbitramento automático e unilateral da base de cálculo, inverte indevidamente o ônus da prova e viola o entendimento do tema 1113 do STJ. Além disso, o próprio regime jurídico da integralização do capital social dialoga diretamente com o artigo 23 da Lei 9.249 de 95, que autoriza a pessoa física transferir para a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens do imposto de renda, estabelecendo ainda que eventual diferença a maior, quando adotado o valor superior ao declarado, será tributada como ganho de capital. A própria legislação federal, vejam, reconhece como juridicamente legítimo os valores atribuídos pelo contribuinte nas integralizações e confere função de parâmetro para fins de tributação pelo imposto de renda, não sendo compatível que, na esfera municipal, a Fazenda Pública desconsidere para fins de TBI o valor indicado pelo contribuinte, ferindo, portanto, as balizas do tema 1113 do STJ e também o artigo 23 da lei do IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Vejam, em conclusão, a conjugação do texto do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal,
somado à tese firmada pelo tema 796 do STF, o caso Luz Frama, somado ainda ao parecer da Procuradoria-Geral da República no tema 1348, fica claro que a resposta é a seguinte: a integralização de capital social com imóveis é hipótese de imunidade do ITBI até o limite do capital subscrito, independente da atividade preponderante da sociedade adquirente. Qualquer interpretação que pretenda afastar essa imunidade com base na atividade imobiliária da empresa ou que busque tributar o ITBI sobre diferenças de valor se revela como inconstitucional e também se revela contrária à jurisprudência do STF e com o entendimento do STJ. Razão pela qual não pode prevalecer no âmbito da administração tributária municipal a exigência do ITBI. Portanto, diante do exposto, a defesa requer, primeiro, o reconhecimento expresso da imunidade do ITBI relativo às operações de integralização do capital social com o imóvel descrito no requerimento já protocolado, nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, no tema 796 do STF e com fundamento no parecer da Procuradoria-Geral da República no tema 1348. E segundo, a consequente expedição da certidão de imunidade do ITBI ou de não incidência do ITBI em favor da nossa cliente, para fins de apresentação ao cartório de registro de imóveis competente e para conclusão dos atos registrais. É o nosso pedido.